Eu conheci a Igreja em 1975, se não estou enganada, em setembro de 1975, e nessa altura começámos então a receber as palestras, como era conhecida, as lições dos missionários, e fui batizada no ano seguinte, no dia 31 de dezembro, portanto, de 1976. Foi uma altura muito interessante, porque obviamente eu, a Ângela e o grupo de amigas que tínhamos, a irmã da Ângela e uma outra amiga, éramos as 4 que assistimos regularmente às palestras. Éramos jovens e, portanto, conhecer a Igreja naquela altura da nossa vida foi particularmente importante, porque é uma altura importante em que nós estamos a definir-nos, a tentar perceber que tipo de valores queremos para a nossa vida, que escolhas queremos fazer, e portanto a Igreja trouxe-nos ali uma oportunidade muito grande de nós percebermos o que é que nós queremos na nossa vida, quais são os valores que nós queremos para nós. E portanto foi, como jovens, uma oportunidade única. O facto da Igreja ter também como é que eu ia dizer, o facto da Igreja ter muitas atividades para os jovens, preocupar-se muito com os jovens, foi também, digamos, um polo de atração para nós, porque logo de imediato nós começámos a participar nas atividades, a frequentar tudo o que era atividades de jovens, e no fundo foi uma forma de nós também alicerçarmos um pouco do nosso testemunho e também alargarmos o conhecimento que tínhamos da Igreja. Naquele tempo, para irmos à igreja, nós tínhamos que passar por vários transportes. Nós morávamos na margem sul, não havia missionários aqui na margem sul. Os missionários tinham uma autorização especial para virem para dar-nos as palestras, e nós tínhamos que apanhar um autocarro, um barco, e depois, quando foi ao Hotel Rumo, nós ainda tínhamos que apanhar o metro, não era? Sim, sim. Apanhávamos o metro. Depois, quando tivemos a capela na São Domingos à Lapa, ainda apanhávamos um elétrico. Às vezes íamos a pé, porque aquilo, pronto, arcava despesas, não é? Na altura tínhamos um passe, não tínhamos, já não me lembro. Que não tínhamos. Nós juntávamos dinheiro para os fins de semana poder ir à capela ou às atividades. Uma vez decidimos ir a pé até Cacilhas, o que é uma distância considerável. Então, a meio do caminho estávamos tão cansadas que resolvemos ir comer um gelado. Portanto, o dinheiro que tínhamos poupado foi-se daquela maneira. Isto é um bocadinho para percebermos a importância que para nós era ir à igreja. Obviamente, jovens, os pais não eram membros da igreja e, portanto, não era fácil para nós termos o dinheiro para ir todos os domingos ou todas as atividades que gostaríamos, mas nós íamos a pé, de que maneira fosse, ou não podíamos era atravessar a nado, mas conseguíamos isso. E, portanto, foi um tempo onde nós tínhamos um entusiasmo muito grande pelo Evangelho, a ponto de fazermos estes sacrifícios. Quando nós começámos a aprender as palestras e nos foi dar a conhecer os mandamentos, as coisas que tínhamos necessariamente de cumprir, particularmente, não me lembro, na altura ainda em casa bebíamos café, e lembro-me da situação, de ter na minha cabeça assim, então agora para o resto da minha vida não vou beber café. Era a única coisa que eu acho que na altura para mim, mas foi simples, não foi uma coisa difícil de cumprir, mas foi agradável, porque tudo foi de uma forma tão cativante, tão apoiada. Nós contávamos os dias para os missionários nos virem dar as aulas. Como nós éramos 4 jovens, era eu, a minha irmã, a Tina e a Luísa, nós não íamos sozinhas. E às vezes tenho refletido sobre isso. Se eu estivesse sozinha naquela situação, provavelmente eu não iria aderir, porque sozinha, sem apoio dos pais, a não ser que os meus pais fossem comigo, mas não era a situação. Foi muito importante nós termos este grupo, porque nós nunca íamos sozinhas, nós íamos sempre as 4 e estávamos sempre dispostas para ouvir as palestras, nós gravávamos as palestras dos missionários, tínhamos sempre muitas perguntas. Os nossos pais apoiaram-nos na altura, pelo menos a minha mãe apoiou, o meu pai também, de alguma maneira. Sabiam que íamos aprender princípios importantes e nós fomos agarradas mesmo naquela fase da vida em que eu tinha 14 anos, não é? Tu também, mais ou menos 14, 15. A minha irmã e a Luísa, que eram mais velhas, tinham mais 5 anos, mas foi muito importante porque nós não íamos sozinhas. E quando nós chegávamos lá, apesar de termos que gerir a situação com outros grupos, nós estávamos ali sempre umas para as outras. E isso foi muito importante. É difícil às vezes imaginarmos quando conhecemos a igreja desta maneira, ou seja, vamos a um hotel, não há igreja em mais lado nenhum no país todo,
e agora de repente temos estacas, temos aulas, temos ramos em todo o lado e sobretudo temos um templo. Portanto, apesar de ter passado algum tempo, não foi assim tanto. Acho que a Igreja tem progredido muito no nosso país e fico muito feliz porque ao assistir ao início e ao estar neste momento na Igreja, a diferença de facto é muito grande. Ter um templo em Portugal para nós era algo muito esperado e foi muito emocionante quando nós recebemos na conferência o anúncio que Portugal iria ter um templo. Foi muito emocionante. Os membros faziam realmente algum esforço para irem ao templo. Inicialmente foi o templo da Suíça e depois aqui o templo em Madrid. E termos um templo aqui em Portugal, estávamos mesmo desejosos de o ter. E foi fantástico. Foi uma grande emoção que nós tivemos. Foi fantástico ter a notícia do tempo em Portugal. Eu confesso que não estava à espera. Achei que não seria naquela altura, mas foi uma surpresa muito agradável. E a experiência também, eu lembro-me do lançamento da primeira pedra, tive a oportunidade de estar lá e foi de facto um momento também muito emocionante ver, digamos, o lançamento da primeira pedra do templo. E agora nós temos aqui um templo tão próximo de casa, quando fazíamos viagens para a Suíça, em autocarros, íamos para Madrid depois, e, portanto, faz toda a diferença. Quando conheci o Evangelho, eu tive de imediato uma identificação muito grande. Era como se eu já tivesse conhecimento de alguma coisa do género. Os meus pais eram católicos, mas não eram praticantes. Não me levavam à igreja. Eu, quando ia à igreja, era quando ia passar uns dias à casa da minha avó. E eu ia à igreja e sempre ali sozinha, assistia à missa do padre, vinha-me embora. Mas eu sempre tive necessidade de ter este conhecimento religioso. E, curiosamente, cresci numa família que não tinham estes hábitos, tirando nos funerais e daquelas missas de... Eu vim para Portugal porque a minha avó faleceu e era pouco para mim. E quando eu conheci a igreja, com algum receio, porque na altura foi através da minha tia, e a minha tia vivia no Brasil e antes disso tinha um historial de ter conhecido várias outras religiões, que mexia muito com as questões espíritas, e tive um certo cuidado com aquilo que eu ouvia. Então, mas quando eu ouvi os missionários e quando comecei a conhecer o Evangelho, eu senti uma identificação. É como se aquilo encaixasse naquilo que eu precisava. Quando eu comparo os jovens do meu tempo, do nosso tempo, com os jovens atualmente, eu sinto uma grande diferença. Não penso que seja uma grande diferença pela igreja só, mas também um bocadinho pela época em que vivemos. Também me parece que os jovens hoje em dia, fruto de todo o crescimento da igreja, têm também muitas oportunidades que eu acho que não aproveitam da melhor maneira. Portanto, nós não tínhamos essas possibilidades que hoje existem. As conferências de jovens que nós fazíamos tinham uma dimensão muito distinta daquela que é hoje, por exemplo, um FSY ou uma coisa assim do género, que na altura não existia. Mas o nosso envolvimento na igreja era tão grande que éramos nós que promovíamos essas atividades. E, portanto, o grupo de jovens a que nós pertencíamos era um grupo de jovens que se organizava para fazer as atividades que gostavam de ter dentro da igreja. E isso fortaleceu muito o nosso testemunho. Hoje em dia eu penso que os jovens, fruto também deste crescimento, não aproveitam tanto da igreja como nós aproveitávamos. São um bocadinho mais passivos, no sentido que ficam à espera que as atividades aconteçam para eles e não são eles a promovê-las, que era exatamente o contrário daquilo que nós fazíamos. Nós íamos ter com o bispo ou com o presidente do ramo a dizer que queríamos fazer uma atividade. Não ficávamos à espera que nos chamassem para as atividades. Portanto, eu acho essa diferença. Em relação ao Evangelho, pois eu acredito que os jovens que de facto frequentam a igreja e que aprendem com o Evangelho criam também um testemunho, obviamente, equivalente àquele que nós tivemos naquela altura e que nós tentamos preservar até hoje. Quando eu conheci os missionários, eu achei muito interessante o trabalho que eles faziam. Eu achava aquilo incrível o que eles faziam. Quando apareceram missionárias, achei estranho. Isto é um trabalho para rapazes, não um trabalho para raparigas. Tinha estes conceitos. Mais tarde, fui chamada como missionária de destaque aqui com a Tina e tivemos uma experiência única. Na altura, quando recebi aquele chamado, assim, o que é que nós vamos fazer? Mas aqui a Tina também tinha muitas iniciativas, estudou as palestras
e nós tivemos uma experiência muito boa. Nós tivemos uma experiência como missionários de destaca muito boa. Nós conhecemos famílias, nós tivemos oportunidades de ensinar jovens que estão na igreja hoje em dia, alguns que se afastaram, e foi uma experiência muito boa. O meu primeiro chamado foi para a Bélgica. Fiquei um bocado assustado porque tínhamos um missionário em campo que não tinha ido ao centro de treinamento e estava um bocado aflito com a língua. E eu informei o presidente, na altura o presidente Hillam, assim, atenção, o meu francês que eu escrevi lá é um francês de escola. E então ele, mais tarde, ele falou comigo, mais tarde eu recebi outro chamado para São Paulo, Sul, Brasil. Curiosamente foi exatamente o local onde eu tinha nascido, porque os meus pais estiveram no Brasil 8 anos, eu nasci lá e vim lá com 5 anos. Portanto, aquilo para mim foi... Fiquei um bocado confusa, então recebi um chamado, agora recebi o outro, mas foi uma bênção muito grande. Eu, quando estava na missão, no princípio da missão, tive aquilo que chamamos déjà vu, numa reunião sacramental, e eu disse, este era o lugar que eu tinha que cá estar, tinha que estar. E foi a melhor experiência que eu tive na minha vida. A missão ensinou-me muito, a missão aproximou-me muito de Cristo. Tive a oportunidade de servir em Portugal. Para mim foi muito bom porque confesso que a missão foi um desafio muito grande para mim, toda a experiência da missão. E o facto de estar no meu país acho que suavizou um bocadinho esse desafio. E portanto, durante 1 ano e meio tive o privilégio de facto de fazer a minha missão, de conhecer muitas pessoas, de partilhar o Evangelho diariamente, e acho que, como a Ângela disse muito bem, acho que é uma experiência que qualquer jovem da igreja devia ter, e acho que faz diferença, transforma-nos de uma forma que não há outra experiência na vida, 1 ano e meio, que nos transforme da maneira que a missão nos transforma em termos de testemunho, em termos até de preparação para a vida. Em tudo, a missão ajuda desde a forma como nós gerimos o tempo. Quando eu saí da missão, a minha noção de tempo e de organização do tempo era completamente diferente. Na missão nós temos 1 hora para acordar, 1 hora para estudar, 1 hora para sair, 1 hora para almoçar, está tudo definido. Portanto, quando eu saí da missão, eu tinha a mesma necessidade de ter o meu tempo organizado e tirar o maior proveito de cada período de tempo que eu tinha. Por outro lado, o facto de nós termos companheiros, os companheiros serão tão diferentes, ainda por cima nem sequer os escolhemos, prepara-nos para os relacionamentos que vamos ter ao longo da nossa vida. O casamento é um deles, nitidamente, porque se eu me consigo dar bem com uma pessoa que não conheço, que não escolhi, de certeza que consigo fazer adaptações depois nos meus relacionamentos mais significativos. Também o facto de nós estudarmos o Evangelho ajuda-nos do ponto de vista mesmo intelectual, a organizarmos, a prepararmos, a criar hábitos de estudo que podem servir para toda a vida. A ideia de trabalho árduo está sempre presente na missão e, portanto, nós saímos dali com uma ideia do que é trabalhar arduamente. Eu acho que é quase como uma experiência de tropa, entre aspas. Portanto, as mulheres não têm tropa, os homens podem ter, podem não ter neste momento, mas a pessoa passa por uma experiência que, do ponto de vista da disciplina, do ponto de vista da organização, acho que é muito estruturante para toda a vida. E, obviamente, a dimensão espiritual é aquela que sai mais fortalecida, porque, obviamente, nós vamos prestar o nosso testemunho diariamente a N pessoas, vamos ler as Escrituras, vamos fazer N atividades de serviço, tudo isso faz parte depois de uma espécie de um currículo espiritual que nós ganhamos, que fica para a vida toda. Eu penso que a igreja tem tudo para voar, tem tudo para ajudar a preparação para os últimos dias. Vivemos uma época que temos muitas pessoas que vêm do exterior aqui para Portugal e, de alguma maneira, curiosamente, estão a fortalecer também os que estão cá. E isto leva-nos a pensar que os últimos dias estão a chegar. Como falámos há pouco sobre os jovens realmente têm todas as ferramentas neste momento, porque eram precisas nesta época. Na altura, como a Tina falou, os jovens criaram as ferramentas. Hoje em dia temos tudo. Portanto, a única coisa que os jovens precisam, os jovens e quem já está por trás, nós agora começamos a assistir às sacramentais e começamos a ver os nossos jovens a liderarem, a fazerem, nós já estamos a ver
este vai ser um grande líder na igreja, ou esta vai ser um grande líder na igreja. E realmente aproximamos-nos do fim e a igreja em Portugal está cada vez mais forte. Acho que temos, de facto, neste momento em Portugal, todas as condições para que o Evangelho se firme e se estabeleça de uma forma permanente. Acho que não vejo qualquer outra possibilidade de haver algum retrocesso ou algo deste tipo. E, portanto, penso que o futuro da Igreja vai ser brilhante. Acho que temos que ter muita atenção aos nossos jovens. Eu vejo, como é que eu ia dizer, crianças da primária que eu ensinei agora a fazerem coisas nas sacramentais, a dirigirem reuniões, coisas deste tipo, que eu, obviamente, fico surpreendida. E, portanto, é de facto nesta juventude que nós temos que apostar, porque eu acho que eles têm todas as condições para virem a ser muito bons líderes e continuar o trabalho que nós, lá no início, começámos por fazer.